Travou de novo. Bom, gente, então a gente vai iniciando, né? Bom dia para quem está aqui com a gente para mais esse episódio, né, do programa do Fofocando na História. Nesse programa que ele vai abordar diversos temas, né, com vários especialistas em vários temas, vários assuntos relacionados e que dialogam com a história também, né, que é o nosso foco principal. E a partir da fala de profissionais que entendem do assunto, né? Hoje a gente vai ter alguns visitantes aí para estar falando. E nesse episódio nós vamos tratar de um tema que mexe muito com a nossa identidade, memória e história, que é a ditadura militar no Brasil, né? Mas também é um período de muita luta, resistência, inclusive por meio da música, e que merece ser sempre lembrado, principalmente para que essa história não se repita, né? Não aconteça novamente. E para falar disso, nós temos aqui os acadêmicos de música da PUC, que são os nossos convidados de hoje. Eu, professora Bruna de Arte, e a professora Ruama, que vai estar falando um pouquinho também sobre a questão histórica desse momento, né? Então, eu peço para que vocês, os acadêmicos, se apresentem para nós. Acho que eu posso começar. Pode começar. Bem, meu nome é João Mendes, eu tô cursando música, tô no terceiro ano, terminando, prestes a se formar aí. Acho que vai ser bem legal esse momento, vai ser de bastante aprendizado para todos nós. Legal. Beleza, então eu sou o Thiago, também estou junto com essa galera aí, a gente está no final aí do terceiro ano. E, bom, vai ser muito bacana mesmo, tem muita coisa legal aí para a gente conhecer, né, historicamente, o que aconteceu nessa área de música. Legal. Eu sou o Marco, sou da mesma sala dos meninos aí também, do João, do César e do Thiago, terminando o terceiro ano também. E vai ser muito legal. Um prazer estar aqui com vocês. Legal. Olá, bom dia. Meu nome é César. Eu estou no terceiro ano também, junto com a Piazada aí. E eu acho que vai ser um momento interessante para a gente discutir um pouco sobre isso. Eu acho que é um assunto bem importante para a gente tratar, principalmente no atual momento que nós estamos passando. Legal. Então, sejam bem-vindos, né? Fiquem à vontade para estar conversando e trazendo seus conhecimentos aí para estar agregando aos nossos, né? Professora Ruama, você consegue falar agora? Acho que não, né? Então, vamos continuar aqui. Tá bom. Então, é um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Tenho certeza que vamos aprender muito aí com essas trocas que nós vamos fazer hoje, né? Mas então, vamos falar um pouco sobre a música no período ditatorial. Como a professora Ruama abordou com o nono ano, em 1964, nós tivemos o golpe cívico-militar que tirou João Goulart e o Jango do poder, né? Instituiu o governo ditatorial. Inicialmente, eles quiseram mostrar que ainda havia uma certa democracia e participação popular, mas o ato institucional número 5 marcou a fase mais repressiva do regime, conhecido como os anos de chumbo, né? Por isso, pessoal, inicialmente poderíamos falar um pouco sobre como o regime militar utilizava-se da música e propagandas ao seu favor, né? Principalmente no contexto da Copa de 1970, em que o Brasil foi o campeão, né? E como eram essas músicas? Vocês podem estar contando um pouquinho pra gente? Bom, as músicas ufanistas, assim, na verdade foi um período todo ufanista, né? Não foi especificamente nas músicas.
era basicamente o sentimento de patrialismo, o sentimento de exaltação do Brasil. Obviamente era uma campanha dos governantes daquela época, na ditadura, eles tentavam de qualquer jeito provar que eles estavam fazendo a coisa certa, provar que eles queriam o melhor para o nosso país, coisas desse tipo. E através de várias partes, tanto culturais quanto diretamente do governo mesmo, eles tentavam passar isso. Nas músicas eram compostas músicas com letras de exaltação do país, provando que aquilo era bonito, o que eles estavam fazendo, toda aquela campanha maravilhosa. E isso também teve em outras partes, como o Prof falou também, até mesmo no futebol. Rolou toda uma campanha durante a Copa do Mundo de 1970, né, que o Brasil saiu campeão. E isso fez até com que o governo obrigasse ao técnico convocar alguns jogadores. Era uma interferência direta mesmo, assim, no time de futebol. E até naquela época surgiu um slogan muito forte que era o slogan Brasil ame ou deixe, né? E até um tempo atrás teve uma polêmica que uma emissora de televisão também reviveu esse slogan, deu toda uma polêmica, por se tratar, obviamente, de um período de ditadura, né? E um período tão crítico ali da nossa época, e tem gente revivendo ainda. Mas o sentimento fanista era não só presente na música, né? Resumindo assim, ele estava presente no país todo. Era literalmente uma campanha de patrialismo. Se alguém quiser falar de alguma música, alguma letra de alguma música. Eu acho que a principal música que vai mostrar isso é aquela música Pra Frente Brasil, né? Que é uma exaltação super clara, assim, de como o Brasil, entre aspas, estava bem e tal, e que era 90 milhões de brasileiros empurrando a seleção, no caso, né? Mas usaram isso para poder dar a entender à população que era o Brasil, assim, em si, né? Sendo empurrado para frente. Tem uma música também, não sei se os meninos querem falar, mas depois fiquem à vontade. Mas tinha uma música que a música caipira era a música que estava na rádio, né, naquele momento. Então, por mais que existisse lá as músicas de protesto que a gente vai falar daqui a pouco, Chico Buarque, Caetano Veloso, o que o povo ouvia, o que o pessoal do sítio ouvia e tudo mais dos interiores, era a música caipira. Então, por exemplo, tinha uma música que falava, né, ninguém para esse país, aqui é o país que não há preconceito nem de raça nem de cor, que todo mundo é irmão, e que se você não gosta, aqui não é o seu lugar e tudo mais. Então, essa questão se você não está feliz com o país maravilhoso que a gente tem, né, que não há repressão nenhuma, que todo mundo não há preconceito racial, nem tipo de preconceito, então vai embora. É basicamente o que a gente fala hoje, né, do não gostou, vai para Cuba, vai para Venezuela, que tem muito no discurso, né, político, igual o Marco falou, né, que uma rede de televisão acabou resgatando o slogan do ame ou deixe. Então a gente vê que a história ela é sempre muito utilizada novamente a favor de determinados discursos, né? E é isso que eu sempre tento passar também para os educandos nesse sentido da gente perceber alguns discursos que acabam voltando quando se quer legitimar determinado período. E aí, assim, meninos, além dos ufanistas, a gente sabe que, mesmo que o governo até pagasse, às vezes, para alguns cantores mais famosos e tal, escreverem essas músicas, também haviam as músicas de protesto, né, que eram, querendo ou não, também fruto dos movimentos da juventude, né, dos movimentos de contestação. Vou ficar eu de novo. Você tá com o microfone desligado, prof. Eita. Acho que ela deve estar reconectando ainda.
Bom, eu acho que a prof estava comentando sobre as músicas de protesto, né? Elas tinham que driblar a censura, né? E pensar em formas de utilizar essas músicas para denunciar as repressões. Professora Ruba, voltou? Voltei. Então pode continuar. Não sei qual parte que você falou, Bru. Sobre as músicas de protesto. Isso, das músicas de protesto. Então, como que vocês acham, assim, né? O que vocês têm para dizer para a gente de como que elas driblavam a censura que foi colocada pelo regime, tanto no AI-5 quanto nos órgãos repressivos, né? Qual que é a característica dessas músicas? Eu acho que é interessante até comentar, o professor tinha relembrado, né, músicas de Chico Buarque, né, Gilberto Gil e tal. E uma das mais famosas da época foi a música chamada Cálice, né? Cálice, obviamente, vem primeiramente, né, vamos dizer, como que eles driblaram isso, né? Eles pegaram a parte bíblica, né? Pai, afasta de mim esse cálice, né? E disso eles fizeram essa junção com a parte realmente de se calar, né? Que tinha na época. Então, eles dribraram de uma forma, porém, obviamente, já foi reconhecido com essa outra forma. Essa música, eles fizeram uma curiosidade, né? Eles fizeram em uma semana, no meio de uma Semana Santa, né? Eles começaram numa sexta-feira. Gilberto Gil teve ali, acabou lembrando dessa parte mais religiosa, lembrou dessa parte do cálice, se juntou ali com o Chico Buarque, começaram a escrever a música, né? E eu acho que como a maioria das partes das composições, eles viam, né? O seu arredor, né? E iam escrevendo coisas sobre. Então, tem bastante coisa ali, até sobre bebidas que eles estavam tomando no dia, tá junto ali na letra da música, sobre um lago que tinha também, que é o Lago da Morte, né, que é uma parte que aparece na música. Então, enfim, coisas bem legais, né, envolvendo mais nessa parte de composição. E essa música, eles tentaram lançar, vamos se dizer, em 1973, eles participaram de um festival, os dois juntos, né? Eles tentaram cantar essa música, até que em determinado momento do show, o pessoal da parte da técnica do som foram obrigados a realmente bloquear o som, bloquear a apresentação, cortar o microfone deles, o violão e tal. Tanto que apresenta realmente vídeos aí que eles estão tentando falar ali, tem vários microfones na frente, nenhum desses microfones pega, né? Isso, então, depois de mais ou menos uns 5 anos, lá por 1978, que daí realmente foi liberada essa música, né? Daí que praticamente a gente conheceu. Teve as gravações, teve a gravação com o Chico Buarque, com o Milton Nascimento, né? Também teve a regravação. Então, aí sim o povo praticamente teve conhecimento dessa música. Porque realmente no festival, que foi o primeiro contato, praticamente para essa música ser lançada, foi bloqueada, né? Eu acho que também vale a pena falar da música, para não dizer que não falei das Flores, que é uma canção feita para um concurso, o concurso Festival Internacional da Canção, em 68. Essa música foi composta pelo Geraldo Vandré, e ela também é uma música que ela, em momento algum, fala explicitamente algo contra o governo. Ela é toda cheia de metáforas e essas coisas assim. E nesse concurso tinha, acho que se não me engano, foi em um estádio, e o estádio estava cheio de espectadores. E a hora que ele cantou essa música, na hora todo mundo se ligou sobre o que ela falava. E, e todo mundo começou a gritar, assim, para ele ganhar, tipo, como a música do ano e tal. E quem ganhou foi o Chico Buarque. O próprio Chico Buarque falou que a música dele ganhou pela situação que, tipo, ele não podia ganhar, né? E durante toda a história da ditadura foi, assim, foi complicado para toda a parte da música, assim, até porque tem um episódio em que a Elis, ela fez alguns shows e tal, programas de TV, e ela falava na cara dura, a Elis Regina, falava na cara dura que era contra o governo e tal, e teve um momento que um general chegou para ela e falou, ó, se você não fizer um show para toda a comunidade do exército, assim, pró-exército, a gente vai te prender, a gente vai levar teus filhos, e a gente sabe que nesse período de ditadura muita gente sumiu, nunca, não tem registro nenhum. Então até foi um momento bem
bem complicado, assim, da vida dela, porque ela sofreu muito ódio por parte dos públicos que ela pregava aquilo, né? Pregava, não, fora ditadura e tal. E, e chegou um momento onde ela fez um show pró-exército, né? Então foi assim, foi um momento bem complicado. O que passava da censura ali no primeiro momento, passava, sei lá, alguns meses que estava tocando, ou até semanas, e já cortavam de novo. Então foi bem complicado mesmo. Não sei se os meninos querem falar mais alguma coisa, mas depois vocês podem falar também. É uma música que me marca muito, né? Além dessas que vocês já falaram, que com certeza são as mais conhecidas e que a gente sempre vê que foi muito marcante, assim, né? Até o próprio toque dessas músicas, né? A melodia das músicas, elas já eram feitas para sensibilizar, para mostrar uma situação mesmo de pedido de socorro, né? E a letra toda poética do Pra Não Dizer das Flores também, né? Fala tudo isso e traz um pouco de esperança também, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, assim, meio que dá uma esperança mesmo para as pessoas para caminhar, né? Caminhando, cantando, seguindo a canção, etc. E tem uma música, e aí de novo eu trago esse ambiente do caipira ali, né? Que era de um cantor que era do brega, né? Daquele momento, chamava de brega. É o Luiz Airão. Chama Divórcio a música. E não tem nada a ver, assim, fala de um casamento, entende? Mas, assim, obviamente que aquele casamento tá querendo dizer ali do Brasil com os militares, né? Então, tem uma parte da letra da música que fala assim, 13 anos que eu te aturo, eu não aguento mais, você vem me atormentando, feito um satanás, etc, umas coisas assim. E foi exatamente em 1977, fazia 13 anos que tinha sido colocado o golpe militar. Então, assim, eu fico pensando como que essas músicas passavam pela censura, né? Porque era meio óbvio que fazia uma alusão ao regime. Mas a gente ainda bem que tinha essas músicas, né? E que conseguia chegar a essa população também. Travou. Travou mesmo. Esperar um pouquinho, se ela não voltar, a gente continua. Voltei. Oh. Deu uma caidinha, né? Então a gente sabe que até hoje a música ela é utilizada como uma forma de protesto, né? E hoje a gente não tem esses órgãos repressivos. A música ela tem um papel de democrático mesmo, né? Ela é a todos os públicos, todos os tipos de letra, de gostos, etc. Mas assim, eu queria ver com vocês assim, o que vocês pensam do papel da música no âmbito político e social hoje, né? E qual que é a importância dela ao longo da história nesse sentido, de conscientizar, de mostrar fatos, etc. O que vocês acham? Acho que eu posso falar um pouquinho. Eu acredito que, tipo, toda forma de cultura sempre foi usada muito para esse aspecto, né? Tanto a arte e tal, a música, a poesia, né? No aspecto de protesto e tal. Então, eu acho que hoje, ainda mais, devido à liberdade de expressão, é muito mais presente isso, né? Eu acho que o estilo musical dos últimos anos que vem mais me trazendo essa percepção, eu acho que seria o rap, né? Sempre foi, desde o começo, uma forma de protesto muito incisiva, né? Que sempre causou bastante impacto, né? Eu acredito que a principal diferença entre aquela época e hoje é, como o César falou, a liberdade de expressão, né? Apesar de hoje em dia ainda existir uma tentativa, não exatamente há uma perseguição, mas há uma tentativa de perseguição ainda com algumas letras, com algumas músicas, mas ainda assim é muito mais livre hoje em dia você falar abertamente sobre algum assunto, você realizar uma crítica, né? E a música, por exemplo, é um meio muito bom de você transmitir esse sentimento de crítica, porque
dentro de uma letra de música você pode colocar ironias, você pode colocar palavras de duplo sentido, e a música mexe com o sentimento, ela envolve a pessoa que está ouvindo. Então é muito mais fácil você passar uma mensagem dessa forma. E eu acho legal falar também que, graças aí à internet e à liberdade que a internet deu, a gente pode cada vez mais se expressar. E o Marco falou aí de colocar palavras de duplo sentido, mas se você for ouvir, por exemplo, os raps mais de protesto que tem hoje em dia, eles não medem palavras, eles são explícitos e em momento algum você vê as grandes plataformas cortando engajamento dessas músicas, até porque são as músicas que tocam. E antigamente isso não podia acontecer até pouco tempo atrás, aí, sei lá, coloca 10, 15 anos atrás, você não podia fazer isso porque você dependia de gravadoras, e as gravadoras querem vender, e elas falavam assim, não, você vai falar, isso daqui não vai vender, porque isso aqui não é de tal público. Tentava ser algo homogêneo para todo mundo. Tanto que a gente era obrigado a engolir o que a rádio propunha para gente, o que a TV propunha para gente. Hoje em dia, a gente é totalmente livre para abrir ali o Spotify, abrir o YouTube e escutar o que quiser, e os artistas conseguem chegar ao público, porque eles não dependem mais dessas gravadoras que assinam contratos milionários, e você tem que seguir uma linha muito, muito firme, assim. Nossa, achei bem interessante isso que você trouxe, João, da questão de que a liberdade de expressão não é só você poder escrever sobre algo, né? Mas é que aquilo que você está expressando possa ser divulgado, possa chegar, né, aos ouvidos. E assim como eu falei, as músicas que tocavam na rádio naquele momento eram as músicas populares, não é só o MPB, música popular brasileira, né? Era a música brega, era o sertanejo raiz, né? Então, como que essas músicas impactavam naquele momento? E hoje, as Dá uma travadinha ali de novo. voltei, Ai. vocês viram, assim, quando vocês estão falando, eu fico aqui pleníssima. Quando eu vou falar, acontece isso. É a censura da rede de internet, entendeu? Mas então, e é muito importante que essa liberdade de expressão fique visível hoje, por a gente poder acessar o que a gente quiser, né? No YouTube, mesmo sem pagar. O Spotify ainda tem as restrições para quem não paga, não assina, mas ainda dá para ouvir também. Então, acho isso bem importante. E é a música que os jovens escutam também, né? Então, o rap, por exemplo, é uma música que é super atual, ela é de todos os públicos, assim. E como você disse, as letras são agressivas mesmo, não tem esse medir palavras. Tem uma música do Emicida, não sei se vocês já escutaram, chama Mandume. E essa música, ela mexe muito, assim, tanto o clipe, quanto a letra, quanto a melodia, tudo, assim. Ela mexe muito com o social, assim, e com a vivência daquelas pessoas que estão ali também, né? Eu acho que isso é bem importante. Nossa, passando um caminhão aqui, gente, perdão. Então, acho que isso é muito importante também para a gente utilizar, para conscientizar e para mostrar que a sociedade vai muito além de só o que a gente vê na televisão, né? Ou só o que a gente vê nas redes sociais. Então, a música tem esse apelo emocional, né? E por isso que eu gosto tanto de trabalhar e que esse tema me é tão caro também. Estava ansiosa para vocês falarem com a gente também sobre isso e tudo mais, porque eu acho que é algo que mexe muito com a gente e que está muito presente na nossa vida. Então, agora eu gostaria de agradecer vocês, né? Se os alunos tiverem alguma pergunta, também quiserem ir mandando no chat enquanto o pessoal se despede. Geralmente eles ficam quietinhos, né? Mas eu quero agradecer imensamente vocês pela presença, né? A professora Bruna, que conduziu aí o debate também junto comigo, auxiliou na censura aqui, que a minha internet dá de vez em quando. Mas principalmente ao César, ao Marcos, ao João, ao Tiago, que só vieram contribuir com o nosso debate, né? Então, esperamos que vocês tenham aprendido também um pouquinho mais, que os educandos tenham aprendido, porque é um tema muito importante que perpassa a nossa vida, que é a música, né? E a história, e a arte, e tudo que envolve expressão, cultura, etc.
Então, se vocês quiserem se despedir do pessoal, deixar alguma mensagem também, fiquem à vontade. Queria agradecer o espaço, o momento foi muito legal aí a conversa, foi muito produtivo e acho que a minha mensagem é para realmente você buscar entender o que está acontecendo ao seu redor, não ficar ali na bolha do seu Instagram, na bolha do seu Facebook, tentar sair disso, porque senão você fica... Você sabe quando o cavalo, quando você coloca aquilo assim para ele só vir para frente? A gente, quando só aceita o que é imposto para a gente fica assim. Então eu acho que a gente precisa olhar ao redor e entender o que está acontecendo. Mas é isso. E também, tipo, no sentido de não se apegar a exatamente uma opinião e a uma ideia e achar que aquilo que você está pensando é a verdade absoluta. Sempre procurar entender o máximo de coisas possíveis, sempre procurar entender o outro lado das coisas, porque senão a gente, ao invés de evoluir, a gente vai só declinar, né? Então, sempre nunca acreditar que aquilo é 100% verdade, aquilo que você acredita é a verdade absoluta, né? Vai sempre existir opiniões contrárias, então vamos entender sempre os dois lados das coisas. Exatamente, como o Marco disse, essa parte de entender os dois lados é muito importante, né? Porque às vezes a gente fica só individualmente querendo buscar algo ali e acaba se tornando realmente um ignorante, né? Realmente não ver as duas partes. E até o João tinha comentado dessa parte de rede social, né? Instagram, Facebook e tal. A gente sair realmente um pouco disso. Poxa, até, por exemplo, esse espaço que os professores abriram para a gente hoje aí falar sobre música, falar sobre essa parte histórica de música que realmente marcou muito, não só na música, mas no geral, né? De repente, realmente buscar mais, por exemplo, até conhecer sobre essas músicas, né? Eu, particularmente, quando eu estava no ensino médio, não conhecia tanto sobre esse regime militar que teve, e com essa parte das músicas eu conheci bastante, assim, sabe? E é muito interessante a gente observar, a gente entender, realmente ouvir e entender como que eles faziam para colocar escondido, né, essa parte na música, né, essa crítica dentro da música. Então, muito interessante, busquem. Conhecimento, que nem meu pai sempre fala, conhecimento nunca é demais, né? Beleza? Queria também agradecer o espaço, né? Acho que foi uma conversa muito interessante. E é interessante a gente depois de tanto tempo, de tanto se falar, mesmo a gente voltando nesse assunto, a gente sempre consegue abordar coisas novas, né? Toda vez que a gente para discutir. Então, é sempre importante a gente ter momentos assim, para a gente sempre lembrar e não deixar isso acontecer de novo, né? Porque eu acho que a gente chegou bem perto disso acontecer. É verdade. Professora Bruna? Uhum. Então, quero agradecer também aos meninos, né, por ter participado, topado participar, né, falando sobre isso, um tema tão importante que envolve, né, as questões artísticas, a música, as artes visuais também, né, que sofreu também com essa repressão que teve, mas sempre arrumava um jeito aí de estar se manifestando, né, e uma coisa que eu queria falar é que nas artes visuais teve um artista, o Cildo Meirelles, né, que ele se perguntou, né, com o sumiço de um rapaz, o Herzog, que foi torturado e morto, né, e foi dado como suicida. E ele vai e faz uns carimbos e começa a carimbar nas cédulas com a pergunta: quem matou Herzog, né? Então são coisas que a gente vê por aí que acontece até os dias de hoje, são perguntas que a gente se faz: quem matou essa pessoa? Quem matou aquela pessoa, né? O que aconteceu? Então são coisas que a gente se pergunta e o uso das expressões artísticas, né, da música, das artes visuais, né, muito mais agora com as redes sociais e com a liberdade de expressão, a voltar a se indagar sobre essas coisas, né, a não se calar, a não se contentar com o que está acontecendo, o que, né, para que não se repita, né, o que acontecer, né, mesmo que esteja perto de acontecer,
mas que a gente possa estar utilizando da música, da arte, para estar se expressando e também levando as pessoas a pensar um pouco mais sobre isso. Né? Eu acho que a internet mesmo, né, a gente acaba vendo que muitas pessoas acabam ficando muito, como o João falou ali, muito na rede ali, mas também é uma ferramenta muito poderosa, né, nos dias de hoje, né, que a gente pode estar usando para estar questionando algumas coisas e estar levando a arte de uma forma de crítica mesmo, né, para as coisas que acontecem nos dias de hoje. Mas foi bem interessante essa conversa, foi bem legal trazer esse olhar da música, que foi uma ferramenta muito importante nesse período também. Então, eu agradeço vocês, agradeço a professora Ruama pelo convite, por ter aberto o espaço do Fofocando, aí para a gente estar falando um pouquinho sobre isso. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, pessoal. Só deixar a minha última mensagem agora, né? É que com tudo isso que foi falado, que a gente saiba mesmo aproveitar as oportunidades, saiba olhar o mundo ao nosso redor de uma forma crítica, né? Então, quando a gente ouve uma música, qual é o sentido que aquela música faz, né? A gente ouve música só para relaxar também, mas aquela música também pode ter um significado, ela também pode ajudar outras pessoas, né? A música tem um poder que vai muito além do que só uma letra ou só uma melodia, né? Ou só colocar ali de plano de fundo. Ela tem um poder muito grande, né? De mudar pensamentos, de salvar pessoas. Então, apesar de nós estarmos falando das artes visuais de uma forma geral, como a professora Bruna falou, esse episódio trouxe a questão da música muito forte, né? Então, observar as músicas que a gente ouve, como que elas podem influenciar na nossa sociedade também, é muito importante. E os nossos educandos estão numa fase aí que eles amam música também, né? Todos nós amamos, mas eles amam música, amam trazer o que ouvem, né? Amam falar sobre o que ouvem. Então, acho que esse é o espaço para a gente falar sobre isso mesmo. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada aos nossos educandos que estavam aqui também, aos que estão assistindo a gravação. E por hoje é só. Fiquem agora com temas, com outros episódios, com outras conversas sobre ditadura militar, sobre história, sobre arte e tudo que a gente vem falando aqui no Fofocando, tá? Respondam o formulário também que está no final desse vídeo, avaliando o nosso programa, sugerindo outros temas e para nós pensarmos juntos esse nosso programa Fofocando na História. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Pra vocês.